Fala, gurizada, estamos aqui direto do CT Parque Gigante, hoje para uma entrevista mais do que especial, né, pra gente abrir a temporada, né, de forma oficial, afinal, né, nesta quinta-feira tem amistoso entre Inter e Seleção Mexicana e na semana que vem já começa o Campeonato Gaúcho, para falar, né, sobre esse fim de pré-temporada, mercado da bola, negociações, chegadas, saídas, empréstimos, tudo que vocês querem saber, a gente vai tentar arrancar hoje de José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Inter. Um prazer ter aqui com a gente no Voz do Gigante. Prazer é meu aqui, a gente já inicia justificando, a gente tem falado isso, que a ideia nossa a gente sabe que é um momento delicado de ansiedade e que de muito trabalho, e que a ideia é trabalhar de forma silenciosa para poder contemplar aquilo que a gente entende que é necessário para fazer frente a esse ano, que é um ano desafiador, um ano com vários campeonatos, que termina, né, com uma expectativa positiva diante de tudo que a gente passou. E a gente espera, assim, que a gente possa transmitir para o nosso torcedor notícias boas aí, possa entregar um plantel equilibrado, adequado para a comissão técnica, e a gente possa iniciar o Campeonato Gaúcho com tudo já bem organizado. Tu viu que os carecas ficaram do lado direito, né? Isso é estratégico. Os cabeludos ficaram do lado esquerdo. É que a gente quer estar mais do lado esquerdo, mais no lado Bernabé, né? Exatamente. A gente tá mais por aqui, mais pela esquerda. A gente nem vai te perguntar de Bernabé e Carboneiro. Quem quer saber de Carboneiro? Carboneiro? Ninguém. Quer saber de reforço? Evidente. Vamos fazer um papo aí, teu churrasco, hein? Como é que é? É bom? É bom. Lá no litoral a gente faz bem. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né, Bisol? É claro que a gente está vendo janela e a gente vê o início das movimentações do Inter. São duas movimentações que, consideradas, pelo menos não só pela crítica especializada, mas pelos torcedores, como complemento de grupo, né? O que o torcedor ele pode esperar? Eu não vou nem falar de nomes porque a gente vai entrar daqui a pouco, mas o que o torcedor pode esperar até o início do Campeonato Gaúcho? Nós vamos ter outros nomes, ou outros nomes vão chegar com mais empolgação da torcida, ou para empolgar a torcida. Como é que tu vê essa movimentação de mercado colorado? Não, primeiro, a gente precisa recuperar o que a gente vinha dizendo já no final da temporada passada, dizendo também que a gente ia trabalhar muito para manter esse elenco, e esse elenco é importante dizer que é o elenco que foi contratado na temporada 23-24, e que a gente pôde perceber que, frente a todas as dificuldades que tivemos, é um grupo forte, resiliente, com capacidade de entrega, com capacidade de potencialização, principalmente se a gente imaginar que com a vinda do Roger ele conseguiu enxergar isso melhor e as potencialidades dos jogadores, isso se desenvolveu em campo. Demonstrou para nós em campo também um time agressivo, intenso, um time que dá perspectivas positivas para o nosso torcedor, mas também a gente precisa reconhecer e que nos últimos anos a gente tem criado essa perspectiva de que o ano seguinte será um ano diferente. Isso tudo, sem nenhuma dúvida, a gente tem trazido para dentro do nosso ambiente, de que a gente precisa dar a volta por cima e trazer para o nosso torcedor aí que vem criando um sentimento já de ansiedade, eu diria, com toda essa perspectiva que a gente coloca. E, claro, a ansiedade ela vem muito também deste momento, que é o momento que a gente cria uma expectativa de janela. E aí é importante dizer, vocês têm colocado muito isso, a imprensa em geral, das dificuldades que a gente tem visto no mercado, né? Mercado extremamente inflado, com valores astronômicos, sendo colocado por vários clubes que, inclusive, do ponto de vista orçamentário, não demonstra ter capacidade, mas que está se colocando nesse cenário. E que nós, diante desse contexto de um planejamento, que tínhamos um elenco, que dissemos que manteríamos uma espinha dorsal, nós, sim, vamos fazer ajustes necessários para manter a competitividade, ou melhor, melhorar o elenco para fazer frente a todos os campeonatos. Agora, é importante dizer também que, em momento algum, a gente criou uma expectativa de que faríamos contratações de vulto financeiro, que pudesse lotar aeroporto, enfim, e que fosse contra o nosso orçamento aquilo que a gente tem tido responsabilidade.
É óbvio que com isso nos remete a ter uma responsabilidade de ter mais criatividade, de empenho geral nosso aqui dentro do departamento. Isso está muito claro para todos aqui, para o Mazuco, para o Dali, para o nosso departamento, né, de prospecção e análise, para o nosso mercado, e também alinhado com a comissão técnica, com o Roger, de que a gente vai ter que estar todos nós focados nisso para poder fazer esses ajustes. Mas, repito, a ideia nossa é que a gente entregue um time melhor do que foi o ano passado, e que possa fazer frente a todos os campeonatos. Falando justamente sobre isso, porque na entrevista coletiva de apresentação do Vitinho, tu citaste justamente essa competitividade, manter um time competitivo. E a gente viu, apesar do Roger ter levado um time a 16 jogos de invencibilidade, na reta final, as últimas 3 partidas, a gente sentiu a falta de algumas reposições em determinados setores. E não é segredo para ninguém, tu citaste também que há essa avaliação das posições carentes. Uma delas é o sistema defensivo. Vem um, vem dois, vem zagueiros para o Inter, quem sabe no início do Campeonato Gaúcho, ou o Inter vai esperar um pouco essa diminuição da inflação do mercado que está atual? Dentro do diagnóstico que a gente fez ali na metade do ano e final do ano, a gente estabeleceu uma série de pontos importantes a ser melhorado no elenco. E por mais que a gente consensue publicamente que há carências dentro do elenco, para dentro, e mais ainda, para dentro existe diagnóstico, planejamento e já um encaminhamento com uma série de nomes no mercado, para algumas posições que a gente entende que são importantes. Mas para fora, e aí eu já disse isso algumas vezes, e mais agora enfrentando esse momento delicado que está o mercado, e como eu disse, não só porque está inflacionado, mas também com muita responsabilidade financeira nossa aqui, com o orçamento, mais do que nunca a gente estabelecer que é uma prioridade, que a posição Y tem que ser, isso é estratégico para nós. E eu sei que para vocês é difícil, para o nosso torcedor também, que quer saber se a gente está preocupado com determinada posição. O que eu quero trazer para o torcedor é que sim, nós estamos preocupados com tudo que vocês estão enxergando. Pode ter certeza que os profissionais aqui têm a capacidade de enxergar tudo isso e ter diagnóstico. Agora, a gente cravar que há uma busca incessante por determinada vaga, isso gera um frenesi no mercado, gera inflacionamento a depender de algumas situações que já estão em andamento e que pode atrapalhar. Então, saibam que temos o diagnóstico adequado do elenco, que precisamos fazer melhoria sim, e que nossos executivos estão todos focados nisso aí para a gente poder trazer. E aí sim, o quanto antes. É claro que o mercado, a janela, ela está aberta até início de fevereiro. Então, nós não estamos deixando de estar permanentemente fazendo avaliação do mercado e prospectando. Mas a gente também sabe que tem momentos e momentos. O início do desespero, quando abre a janela. Metade que daqui a pouco da janela, que já se arrumam, alguns times já estão se organizando e já estão anunciando, e o final da janela. Então são momentos e momentos dessa janela que geram oportunidades. Mas, repito, a nossa ideia é que a gente possa ir até o início do Campeonato Gaúcho já ter um elenco aí formado, ou melhor, complementado, porque a gente já tem um elenco e é importante dizer que está se confirmando isso, por mais difícil que a janela seja para todos nós, e a gente é exigido que esteja proativo no mercado e estamos fazendo isso, mas ao mesmo tempo o mercado está proativo e proativo para conosco também, de alguma forma ou de outra, prospectando atleta nosso. Então também nós temos que ter esse cuidado, porque a manutenção do elenco é a nossa maior prioridade. Então, deixar dentro da medida do possível para o nosso torcedor que os executivos todos aí estão trabalhando fortemente para a gente poder agregar qualidade ao nosso elenco. Pegando como gancho essa tua última resposta, Bisol, tá muito claro para todos, né, que a prioridade é a manutenção do elenco e ela foi feita, né? O Inter vendeu o Gabriel Carvalho, que vai ser entregue somente lá em agosto. Terminou o ano como reserva, mas uma peça importante. Teve especulações aí sobre o Wesley, acabou ficando, outros nomes que também ficaram, Thiago Maia. E se a gente for pegar a nominata do Inter para começar o Campeonato Gaúcho em detrimento da reta final do Campeonato Brasileiro, uma peça só não está, que é o lateral esquerdo por enquanto, né, o Bernabé, que teve toda essa novela com o Celtic.
até que ponto, né, o Inter pode abrir o que de fato está acontecendo com esse jogador. O Inter foi à Escócia, acertou com os escoceses, ele vai ser jogador do Inter, ou ainda não dá para cravar que ele será jogador do Inter em 2025? Eu vou repetir aquilo que eu vinha dizendo, né, com relação a essa negociação, que é uma negociação complexa, é uma negociação que a gente está falando, por mais que ele estivesse aqui conosco, é um jogador que termina o campeonato como o melhor lateral esquerdo do campeonato. Valorizado, né? Valorizado. Um atleta que sempre demonstrou ambientado e à vontade e querendo ficar. O que para nós, dentro de uma relação negocial, que eu digo para vocês, era bastante importante. Primeiro, o atleta quer ficar conosco. Mas sabíamos também que, frente a todas essas questões, teria uma complexidade negocial. Essa complexidade negocial, ela não se dá tão somente pelos valores, que também é complexo do ponto de vista financeiro para o clube, mas também pelas relações as partes envolvidas. Existe um clube, existe um agente, existe a questão de tempo da negociação. Afinal de contas, o Celtic, naquele determinado momento, várias perguntas vieram no sentido, mas vocês não estão preocupados com isso, ou não estão sendo proativos? Não. Na verdade, o Celtic estava em meio a um campeonato naquela oportunidade e também não queria abrir debate sobre isso. E disse para nós, naquele momento, que abriria um debate conosco somente após o campeonato. E nós permanentemente provocando, mas uma relação negocial, tu também tem que ter o timing das coisas para que isso não transpareça daqui a pouco um desespero. Mas eu digo isso porque são etapas a ser vencidas e eu acredito que a gente está conseguindo vencer algumas etapas. A minha perspectiva continua sendo positiva. Eu gostaria muito que isso pudesse ser resolvido o quanto antes. E a gente espera que quando isso aconteça, a gente possa formalizar isso verdadeiramente para o nosso torcedor aí, que por mais que as negociações que a gente fale, a gente traga um sentimento aqui, enquanto ela não está verdadeiramente assinada, ela pode ser derrubada a qualquer tempo. E eu não estou falando desse caso específico, estou falando de vários negócios. Basta ver que a gente vê na imprensa, e o cara tá fechando com um determinado clube, e aí atravessa o outro e acontece uma situação negativa. Então a expectativa nossa é essa, e quando isso se formalizar, e a gente espera que aconteça o quanto antes, a gente vai sim divulgar aí para nossa torcida, que para nós é encarado como uma grande contratação. Para mim, o principal reforço da temporada. Para toda a questão envolvida, se isso acontecer, evidentemente. Mas peraí, eu vou só continuar na pergunta e até vou continuar em cima das tuas respostas, né? Ainda não está assinado, ou ainda não está tudo certo, ou tudo fechado, isso e aquilo. Só que assim, a gente conversa com a parte do jogador, e o próprio empresário do jogador já declarou, não só para nós, do Voz do Gigante, mas para outros colegas, se queda, né? Tá fechado. Tá? E nesse contexto, tá? Primeiro, então tem um boi na linha. É o primeiro ponto. O segundo ponto é, se o Inter já está negociando com o Celtic há muito tempo e há uma confiança de todas as partes, o jogador disse que quer ficar, o empresário disse que está fechando, e o Inter já está treinando, por que ele não está aqui em Porto Alegre, por exemplo, treinando? Quais são os entraves que fazem com que esse jogador não esteja em Porto Alegre perdendo uma pré-temporada inteira, com o grupo sendo ele, como diz o Lucas, e acredito que o senhor concorda também, um dos principais reforços da temporada? Não, primeiro te dizer que ele não poderia estar aqui sem antes ter uma relação contratual assinada. E a informação que saiu na imprensa de que o agente, eu não estou nem fazendo juízo de valor se é verdade ou não, porque eu não acompanhei, tu está me dizendo aqui, mas chegou em mim isso, não é uma situação que tem para nós internamente. E aí eu trago para vocês, supondo, porque eu verdadeiramente não sei do sentimento do agente, é que no sentimento dele, os ajustes que faltam ser feitos nesse contrato são ajustes simples de solução. Mas veja bem, uma relação negocial, para se chegar até no ajuste fino e simples, ela passa por uma série de barreiras. Tempo de contrato, formatação de contrato, é aquisição, é empréstimo, é percentual ou não, quanto de percentual, é forma de pagamento. Primeiro se estabelece valor, né? Depois de tudo isso, valor, forma de pagamento, comissão do agente,
uma série de detalhes. Então, tu vai superando as relações negociais, tu vai superando as barreiras. Então, o que o agente, talvez, estou eu interpretando, é que o que ele entende que a gente superou dessas barreiras todas, agora são ajustes, talvez, simples. Os finos. Nem por isso, Ernest, é importante dizer que a ansiedade da demora, a ansiedade que traz muitas vezes o torcedor, e é trazida por vocês aqui também, não pode ser a tônica das nossas relações negociais, porque senão isso vira uma situação de o desespero de uma relação negocial. Eu já dei exemplo simples de uma casa, por exemplo, se eu demonstro que o cara não quer vender a casa, e eu tô apaixonado pela casa, e o cara me diz o seguinte, não, eu não quero vender, e o cara começa a botar preço, eu todo dia tô batendo na porta do cara, daqui a pouco o cara vai me dizer assim, não, meu velho, tô vendo o teu desespero, então eu vou botar o preço lá em cima, numa loucura, e tu paga. Então, eu tô dando um exemplo bem esdrúxulo aqui, simplório, para dizer que na relação negocial, a gente tem que ir passando por barreiras e na velocidade, por vezes, que o interlocutor nos dá. Porque se eu não entender a velocidade do meu interlocutor, eu simplesmente posso dizer o seguinte também, meu amigo, se tu não tá me dando resposta na velocidade que a minha torcida me exige, eu vou virar a página e vou atrás de outros. Como é que eu justifico isso? Daqui a pouco eu tô perdendo uma oportunidade, eu tô deixando no mercado um atleta que daqui a pouco, por um pouco mais de paciência da nossa parte negocial, a gente está atingindo o nosso objetivo, que é ter responsabilidade financeira e também sentimento do jogador, sentimento do agente, sentimento do... Eu tento trazer esses detalhes para vocês para dizer da complexidade que é uma relação negocial. E obviamente, tá aqui, vocês torcedores, e eu muito antes de ser dirigente, sou torcedor também, eu gostaria que no dia 1 nós já tivéssemos o contrato resolvido com ele. É óbvio. Vocês não sabem qual é a pressão que está aqui dentro. Para dormir, né? Dar uma dormidinha, evidente, né? Evidente. E essa é a tônica também dos nossos executivos que estão em cima disso, que é o Mazuco, o D'Alessandro, a própria comissão técnica, todo mundo tá querendo que isso se resolva. E não é só esse caso, que é um caso emblemático por tudo que aconteceu na temporada passada para nós e que nos dá tranquilidade na lateral também, afinal de contas. Mas é também por uma série de outras negociações que a gente anda em paralelo para que a gente possa, ali muito antes, né, nessa pré-temporada, esteja integrado e que já no início do gauchão já estejam integrados, já com uma análise mais aprofundada da comissão, inclusive podendo já participar dos primeiros jogos. Então pode ter certeza que a gente tem esse olhar, tem esse cuidado, mas repito, a complexidade do negócio, esse momento que a gente vive é um momento ímpar nas relações negociais do nosso Brasil, que eu não sei onde é que vai chegar. Justamente, Bisol, sobre essa questão de responsabilidade e limites que o Inter tem financeiramente. Bom, a gente já falou da venda do Gabriel Carvalho, que deu um respiro, né? Mas a gente está vendo todo o esforço que o Inter está fazendo e vai investir um bom dinheiro na contratação do Bernabé. Sobrou alguma coisa? Tem algo assim que o Inter possa dar mais um tiro importante de uma contratação, de ver no mercado, ó, esse zagueiro, esse meia, esse camisa 8, esse jogador que custa, que o Inter vai ter que investir, e fugindo desses moldes de fim de contrato ou de jogadores por empréstimo, ainda tem isso e tem como revelar algo próximo disso? O que a gente pode dizer é que o que a gente planejou, que é o que vocês muitas vezes enxergam aqui das questões pontuais que o nosso elenco necessita, a gente vai cumprir. Agora, a forma de que a gente vai cumprir isso, a ideia, a tônica da nossa estratégia é sim ser criativos, utilizando bastante a nossa capacidade de pesquisa aqui dos nossos profissionais para poder suprir essas necessidades. Esse é o nosso objetivo. Dá para dizer, né, a partir do anúncio do Vitinho, do próprio Ronaldo, né, que foram situações citadas pelo Demoliner, né, o Vitinho empréstimo, o Ronaldo em fim de contrato, que o próximo da lista é o Carboneiro, pelo que diz a imprensa argentina, de que já foi desligado da delegação do Racing para vir para cá. É um jogador que o Inter está próximo de anunciar, ele pode estar com o grupo já na estreia do Campeonato Gaúcho? Não teria como te dizer assim que seria o próximo a ser anunciado. Eu poderia dizer que dentre os nomes em que a gente faz uma avaliação, ele é um dos nomes que a gente avalia sim, que está dentro desse contexto todo que eu estou passando para vocês. Agora, dentre a prospecção, a possibilidade
de se encaixar nessa capacidade financeira, nessa relação negocial, na questão de tempo de contrato, isso tem uma distância. E então é um dos jogadores que a gente avalia sim, mas que eu não posso dizer se verdadeiramente vai assinar contrato conosco. E outros próximos nesse, vamos dizer assim, então sem falar em nomes, mas falando em estágios negociais de situações que o Inter está avaliando. Existem outros jogadores tão próximos quanto de estarem daqui a pouco em Bagé, na estreia do Inter no Campeonato Gaúcho? Essa é a ideia, essa é a ideia. Nesse mercado aqui a gente está conversando com muita gente, com muitos agentes, muitos atletas, tem muita coisa acontecendo no mercado da bola aqui e a gente está muito atento a isso. Eu repito, dentro desse... Eu brinco, mas é uma questão muito séria. Lá numa análise do CAPA, se a gente pudesse botar um filtro, posição, condição contratual, se está liberado, se tem contrato, se agente, valor de investimento, salário, blá, blá, blá. Nós temos uma série de filtros. Nesses filtros aparece uma série de jogadores e esses jogadores estão sendo prospectados no mercado aí para que a gente possa viabilizar. Claro que, vamos lá, daqui a pouco surgem situações que ultrapassem esses filtros e que daqui a pouco, de alguma forma ou de outra, encaixe na nossa relação. Esse negócio de ocasião, negação. Exatamente, negócio de ocasião, por alguma razão ou outra, agentes que tenham capacidade de nos auxiliar com atletas que tenham interesse exclusivo, porque aqui para nós, nós também somos um clube atrativo, precisa ser dito isso. Sem dúvida. Não só pela nossa história, pelo nosso histórico de vitórias, de grandes títulos, mas também pela temporada que se avizinha. Qual é o jogador que não quer estar jogando vários campeonatos e numa Libertadores importante e num calendário que vai ser extremamente importante. Então a gente também tem essa atratividade que pode gerar dentro desses filtros algum atleta que possa verdadeiramente ter o sentimento de querer vir para o clube. E isso nos ajuda sem dúvida. Mas se a gente for olhar nessas questões que tu falou ali, né? Nós não podemos tratar as nossas negociações com a ansiedade da torcida, né? Cada qual tem o seu pormenor e tudo mais. Nas chegadas, beleza, concordo contigo, mas o torcedor, quando a gente, por exemplo, está online ou está na rua, a gente tem o contato com o torcedor, ele sempre questiona assim, por que o jogador que sai do Inter parece ser muito mais fácil do que o jogador que chega? Vou dar um exemplo, tá? O Lucas Alário, em 10 dias, o Estudiante estava anunciando o Lucas Alário. Por que foi tão fácil tirar o Lucas Alário daqui? O Inter simplesmente pegou e rescindiu um contrato, não ganhou dinheiro nenhum. Como é que as coisas parece que quando saem são muito mais fáceis do que quando chegam? Eu, sinceramente, assim, eu não sei qual é a comparação que tu está fazendo, porque nós estamos numa janela e eu só posso comparar o Inter com o Inter mesmo e das outras janelas que a gente participou, metade do ano, por exemplo. E a janela do ano passado, que foi a janela onde foi consenso na velocidade e no tamanho das contratações. Então, são momentos e momentos. Não dá para dizer que este momento, por todas essas questões que eu venho colocando, do inflacionamento do mercado, da dificuldade financeira que é pública do nosso clube, e mais um elemento que eu acho que é importante, são momentos que a gente precisa saber o termômetro daquele ambiente que está posto. Por exemplo, o ano passado, nós tínhamos um objetivo de fazer contratações mais robustas, porque o elenco necessitava fazer. Concordam comigo que esse ano nós temos um elenco robusto, com situações pontuais que há necessidade de fazer, e que a operação ela é mais detalhada, a operação ela é mais depurada, e por essa razão, o tempo das coisas neste momento, nessa temperatura, neste contexto que a gente está vivenciando, gera essas situações. Agora, também podemos dizer que a forma que aconteceu a negociação do Alário com o clube que ele foi, daqui a pouco pode ter sido uma situação de oportunidade de negócio, que aconteceu porque eles necessitavam e aconteceu porque contemplava aquilo que nós necessitávamos. Mas eu repito, é o momento que a gente vive, então cada contexto é um contexto, e talvez a velocidade que nos impunha na última
na última janela de início de ano, era um outro perfil de momento que a gente vivia, de investimento e com capacidade de trazer jogadores com estatura. Mas é correto, né? O Inter não ganha nada, não ganhou nada com o Alar, ele deixou só de gastar. Dá para dizer, é isso. É correto, a informação que se tem, pelo menos, claro, porque a gente tem que aproveitar esse momento que tu tá falando contigo, porque, como tu disse, o empresário do Bernabé falou uma coisa, tu tem outra informação. Então, o que se fala fora do clube é que o Inter simplesmente rompeu o contrato, vai deixar de pagar o salário do jogador e tal, e ainda tem alguma questãozinha para pagar pro jogador. O Inter do Estudiantes não recebeu nada. Eu entendo a tua colocação, mas eu preservo os interesses do Internacional. E quando eu digo que é preservar os interesses... valores. Não, pois é, mas quando eu falo em preservar os interesses do Internacional, eu não posso entrar num debate daquilo que se ouve por empresário ou por alguma informação ou outra. O que está posto aqui para nós é que foi uma relação negocial que foi formalizada e que é das relações negociais naturais, cotidianas, e dentro de um plano com o atleta. Não, tudo bem, mas o senhor concorda que o diz que me diz que, né, que o senhor está dizendo assim, não posso entrar no que diz o empresário e tal. O senhor, como vice-presidente do Inter, o senhor tinha que rebater isso. Olha, não, o Inter fez isso, o Inter fez isso, o Inter fez isso. Porque se não parece que, como eu lhe disse, o torcedor acha que o Inter libera os caras de barbada. E não é, talvez, isso, entende? E a gente pode até, entre aspas, defender o clube. Mas nessa tua defesa é só pegar números. Tá? Se essa é a ansiedade, se essa é a pauta, nós podemos dizer que nos últimos 4 anos do Internacional, o que nós investimos em atletas, tá? Isso a gente pode apurar, eu não tenho os números, eu não tenho a quantidade, tá? O que nós investimos em número de atletas, tá? Em número de atletas e valores, certamente mais que dobrou na saída. Então eu diria com toda tranquilidade, talvez seja uma matéria importante para vocês fazer aqui, que o Inter compra na baixa e vende muito bem. Isso é só olhar números. Tá? E eu vou trazer só um exemplo. O Yuri Alberto, por exemplo. Perfeito. Tá? Perfeito. Tem outros exemplos, Maurício. Tá? Então tem uma série de negócios, o próprio Wesley, que nós não vendemos, mas fizemos um bom negócio. E está valorizado. Tá? Então, assim, quando a forma como tu traz, parece que neste momento que a gente está vivendo aqui, que eu volto, é um momento diferente no contexto do clube, de exemplo do clube para com o clube, não quero saber o exemplo dos outros, tá? Porque era um momento diferente, estratégico do clube lá atrás, e este momento aqui é de manutenção do elenco. Bom, se essa estratégia vai ser lá na frente, discutida que é errada, bom, aí é outro momento. Não, mas o senhor me respondeu sem ser, talvez, tão forte com a questão do Alário, por exemplo, mas o senhor está dando exemplos, o senhor está, querendo ou não, dizendo, não, isso que todo mundo diz na rua está errado. O senhor está fazendo isso. Os negócios do clube sempre são tratados de forma a não trazer prejuízos ao clube. É óbvio que a gente, em algum momento ou outro, a gente contrata jogadores com uma convicção e, por uma razão ou outra, não dá certo pelo ambiente, pela comissão, pela forma de jogar, enfim. Mas a ideia nossa é sempre, nas relações negociais nossas, trazer produtividade financeira para o clube. Para concluir, principalmente de minha parte, justamente sobre essa questão de manutenção. A gente viu muitos discursos do senhor, ou até mesmo do presidente Alessandro Barcelos, relacionado a não haver desmanche. Mas a gente tá vendo alguns jogadores saírem, houve a questão do Thiago Maia, da negociação, acabou não evoluindo. Minha pergunta é rápida e simples. Sai mais alguém ou agora só chega jogadores? Mas eu preciso te dizer também que nas falas do presidente sempre foi dito que se eventualmente acontecesse, a gente teria a capacidade e o comprometimento de fazer a substituição à altura, do ponto de vista da qualidade. Então, nós continuamos pensando isso. Mas, volto a dizer, o mercado é imponderável. E eu dei um exemplo esdrúxulo aqui de uma situação de que alguém pode bater na minha porta 10 vezes e eu dizer que não, e o cara vir aqui e me largar um caminhão de dinheiro para alguém que eu vou dizer o seguinte, se eu não fizer isso aqui, eu sou burro e a torcida vai me matar. Porque com esse valor eu compro 2, 3. Estou dando um exemplo muito esdrúxulo, mas é a relação negocial. Então, dizer que absolutamente nós não vamos perder ninguém, não sei. Agora, essa é a minha convicção, é aquilo que a gente tem de forma muito transparente dito para o torcedor, que a manutenção do elenco é prioritária para nós. E disso até agora a gente está fazendo. Então é importante dizer que
para o torcedor que, muito além de manutenção do elenco, é dizer também que a gente está trazendo atletas oriundos da base. Este ano fizemos uma grande negociação com o menino que, querendo ou não, jogou até pouco no profissional, para a valorização que se teve. Foi um negócio importante, não só do ponto de vista financeiro, mas também de demonstração e de ambição daqueles jogadores que estão vindo da base. Agora, recentemente, a gente estava aí sofrendo alguma crítica de que a gente não teve sucesso no Sub-20, mas não sei se vocês olharam ali na nossa apresentação. Hoje a gente está com 1/3 do elenco de meninos oriundos da base. Dos times do Brasil, o Inter é o que mais tem jogadores na seleção Sub-20, nessa última chamada. Então, isso tudo demonstra assim, uma capacidade, uma evolução das coisas, que é trabalho de muita gente, é trabalho de bastante tempo, é também essa capacidade do Roger ter parceria e de entender que o olhar permanente com as coisas da base e ele estar envolvido nisso é importante. É o trabalho do Mazuco, é do Dali, é o conselho de gestão também, através do Alessandro, do presidente, que nos dá a capacidade de fazer essa interação e entender que isso é importante para o clube também. Essa sinergia que a gente tem criado dentro do clube, que é extremamente importante. E dizer isso que quando a gente abriu a temporada aqui, também a comunicação para dentro ela é importante, porque quando esses meninos foram apresentados para nós como grupo principal, eu disse para eles, bebam do conhecimento desses caras que participaram de torneios importantes, ganharam títulos importantes, que jogaram na Europa, que servem suas seleções até hoje, e que vocês têm que permanentemente estar enxergando como chegar nesse nível desses caras. E é uma oportunidade gigantesca estar aqui nesse grupo, aqui nesse CT. E eu digo isso também para vocês, porque é importante que seja mágico para esses caras quando eles entrem aqui. Quando eles botam o pé aqui no CT, isso tem que ser mágico para eles, tem que ser de uma ambição, com fome, que permanente, para eles poderem buscar o que os caras fazem aqui, e nós estamos dando espaço para isso. Mas é importante dizer também que a gente precisa ter paciência com relação a esses meninos que estão chegando, que a gente aqui tem tido o melhor diagnóstico possível com relação a eles, e a gente quer que esse ano aí seja um ano que eles possam ser mais protagonistas nesse elenco. Para fechar da minha parte também, Bisol, falando um pouquinho de campo agora, né? Afinal, a gente está começando uma temporada. Tem um amistoso contra o México, tem a estreia no Campeonato Gaúcho, campeonato extremamente importante para todos, né? Até pelo que vale esse Campeonato Gaúcho. E o Inter, na última semana, ou no começo dessa semana, divulgou um boletim médico, né? Com algumas situações até um pouco preocupantes, né? Quanto ao Gabriel Carvalho, teve uma infelicidade na seleção, o Rocher também que se apresentou um pouco diferente. Como é que caiu esse boletim médico para vocês? Muda alguma coisa, né, no mercado? Ou o Inter está tranquilo em relação a isso? São jogadores que vão preocupar para um campeonato de tiro curto, como é o Campeonato Gaúcho? Tranquilo, evidentemente não, né? Iniciar uma temporada aí com notícias de baixa por questões médicas não nos deixa tranquilo de maneira alguma. Agora, são as questões, como elas aconteceram, foram publicizadas já pelo clube. O que a gente faz aqui é permanentemente estar conversando com o departamento médico. Eu, particularmente, chego cedo aqui no departamento, gosto de tomar um chimarrão com eles, converso com o médico, converso com a nossa fisioterapia, quero entender como as coisas vão acontecer. E assim, a medicina, ela tem protocolos. A literatura médica diz que para determinada lesão são determinado tempo. Mas aí tu tem variáveis. A variável do próprio atleta, do histórico do atleta, do corpo do atleta. Então, o que a gente espera é que os prognósticos estão sendo colocados com o tempo dos protocolos e que a gente possa superar, seja pela qualidade nossa, pelo perfil dos nossos profissionais aqui, eu digo os médicos, enfim, fisioterapia, mas também pelo empenho dos atletas que estão muito dedicados, porque sabem que sair perde oportunidade, né? Sim, claro. Então, a gente tem total ciência disso, e dentro dessa formatação de elenco a gente também entende que vai ser superado isso também, mas é óbvio que a gente não gostaria de não contar com esses atletas. Então, cabe a nós aqui acelerar isso. E também o caso do mercado, que a gente espera também que até o meio do ano aí já tenha melhoras, que certamente vai nos ajudar. Quando tu falaste também dos zagueiros, assim, nós temos também 2 zagueiros que estão vindo, que é o Pedro Cauã e o Gabriel, Victor Gabriel, né? Que são jogadores que podem superar isso também, nos ajudar, né, no momento não de imediato, como um segundo ou terceiro zagueiro, mas que vão estar à disposição, e a gente acredita que possam evoluir dentro desse quadro de atletas aí que vão estar disponível
oriundos da base. Só para finalizar, só em cima dessa questão médica que o Lucas disse, o Gabriel Carvalho, a informação que se tem é que vocês vão entrar em contato com a CBF para pegar não sei se é um seguro da FIFA, não sei como é que funciona muito, mas que o Inter seria, entre aspas, ressarcido, né? Enfim, não sei se essa é a palavra, o predicado, mas por conta da lesão na seleção. Isso é correto? Tem essa informação, eu te confesso que isso está com o jurídico nosso, em contato com a CBF, e eu não tenho profundidade técnica para fazer essa avaliação, e nem tem conclusão sobre isso. Eu digo conclusão de definição, vai ser ou não vai ser, mas eu acredito que o nosso jurídico aí tem a capacidade de fazer o debate, e se isso é verdadeiramente legal, obviamente o Inter vai cobrar isso, né? Mas é uma situação que eu, de fato, não tenho conhecimento, eu sei que o assunto está posto aqui no departamento, e está se dialogando para construir isso. Bisol, muito obrigado, né, por atender ao Voz do Gigante. A gente sabe que a agenda é corrida, né, ainda mais nessa janela de transferências, né, onde os movimentos do mercado mudam aí a cada instante, mas acho que foi um papo também para a gente esclarecer para a nossa audiência, que é infinitamente aqui, senão a maioria, torcedores do Internacional, e desejar, né, sorte também nos desafios já num amistoso, né, que a gente está mais ou menos de sangue doce. Eu não tô tanto, né? Tem ganhado dos mexicanos também, né? Mas a gente sabe que até o Chapolin vai ser um desafio. Um trunfo, né? Um trunfo nosso. Eu tô à disposição de vocês, eu sempre tenho deixado muito claro que esse momento é um momento delicado, que a gente não consegue responder a todos e não responder não é um sinal de desprestígio, jamais isso, mas verdadeiramente é uma situação de que estratégico a gente precisa estar em silêncio nesse momento, porque a gente precisa fazer entregas para a torcida está ansiosa, e vocês fazem parte disso, vocês ajudam ela a ficar ansiosa também, preciso dizer. Tu acha isso? Ajudam, vocês pipocam um monte de nome todo dia aí, isso? Dizendo que ele está fazendo tanto negociação, assim? É impressionante, a gente está contratando o mundo aí daqui a pouco, né? E vocês faz parte do trabalho de vocês, mas isso, no momento em que vocês pipocam algo, meu telefone começa a ficar uma loucurada. Mas alguns a gente acerta, né? Não sei. Com média, tá mais para cima ou mais para não? Então, a gente sabe desse momento, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente não quer transmitir tranquilidade para o nosso torcedor, não é tranquilidade. É de que a gente está trabalhando em silêncio, com todos os executivos, todo mundo entendendo o ambiente que a gente vive, a deficiência que a gente está, a ausência de retomada das coisas importantes desse clube. Todo mundo aqui dentro dessa sinergia, está ciente da importância que a gente tem que ter para esse ano aí. A gente quer voltar a trazer a felicidade para o nosso torcedor aí, que anda bastante ansioso aí. Enfim, muito obrigado. Então, quando tá quieto no WhatsApp, é só conosco, não é com os outros. A gente tá conversando no WhatsApp. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Então, nada pessoal. Aquele abraço, gente. Obrigado. Chegou até o final. Deixa o like, te inscreve no canal. Fui!